Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da Oficina da Mente. Eu sou Carol Soares, sou a diretora de conteúdo aqui da empresa. Hoje a gente começa uma série onde a gente vai conversar sobre alguns livros que fazem a gente refletir, fazem a gente sair da zona de conforto, enfim, sabe aquele livro? Aquele livro que tem uma mensagem completamente forte que faz você até mesmo se autodesenvolver? O livro de hoje é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, da autora e doutora Carol S. Dweck. A edição que eu tenho aqui é em e-book, mas eu vou deixar nas descrições desse vídeo um link onde você pode adquirir, caso você queira, ou até mesmo apenas se aprofundar no conteúdo mesmo do livro. E aproveitando que eu tô falando da descrição do vídeo também, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar algum livro que te faça também refletir e sair da sua zona de conforto. O livro Mindset, uma psicologia de sucesso, nasce de uma pesquisa extensa feita pela própria doutora Carol S. Dweck, que trata do tema que pode parecer um pouco comum, mas na verdade ele é muito mais profundo do que parece. Capaz de mudar tudo da forma que a gente vive, que a gente aprende e que a gente trabalha. E entender como a nossa mente interpreta o nosso potencial. Ela apresenta nesse livro dois aspectos muito comuns na mente humana. A primeira dela é a mentalidade fixa e a outra, a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquele estado em que a gente acredita que tudo em nós é imutável. Como, por exemplo, eu não sei fazer isso, ou então eu não consigo aprender isso, ou ainda é indiferente se eu tentar aqui treinar, porque eu não vou conseguir fazer isso no final. É uma mentalidade que nos prende num lugar em que a gente não é capaz de mudar, ou de se transformar, ou de melhorar alguma situação que a gente não saiba muito. Seja uma função artística, uma função cognitiva, enfim, qualquer coisa que passe realmente na nossa vida, nos nossos estudos, no nosso trabalho, e ainda nos faz acreditar que a habilidade é apenas um destino. Ou seja, ou você nasce com algum talento ou não. E quando a gente acredita nisso, acaba que a gente não tenta de novo, a gente não tenta aprender, a gente não tenta consertar um erro, a gente simplesmente fica parado naquela crença de que a gente não sabe, não consegue e não vai fazer. Já a mentalidade de crescimento é o completo oposto, já que a gente entende que a habilidade se desenvolve, o comportamento muda com o tempo, o nosso caráter amadurece e o aprendizado a gente dá tempo, espaço e repetições. E isso não é conversa vazia, é puramente ciência, já que a gente consegue compreender como o cérebro aprende de verdade. Vamos por um exemplo. Lembra quando você era bem criança e você estava aprendendo a ler? Naquele momento, ninguém ali nasceu sabendo ler. Muitos de nós tropeçavam em algumas sílabas, errava palavras, enfim, errava a sentença inteira, e mesmo assim a gente não desistia, tanto por nós mesmos, quanto pela pessoa que estava ali nos ajudando e se esforçando para nos fazer entender e compreender como funcionava o processo da leitura. E isso, na fase adulta, não muda. A gente pode ter como exemplo na academia. Para a gente fortalecer um músculo, independente de qual seja, independente do peso que a gente pega, a gente passa por um processo. Isso me lembra muito quando eu comecei a fazer um treinamento de corrida. Para correr, sabe, essas maratonas de rua, tem todo um processo que é lento, às vezes é tedioso, às vezes é muito chato, mas com o passar do tempo, se a gente insistir e entender que somos capazes de chegar em um novo nível, a gente começa a enxergar as etapas desse processo também e o desenvolvimento dessa habilidade. E isso só acontece porque antes do corpo perceber, a mente já entende a ideia de que ali existe uma forma de crescimento. Mas antes de continuar, eu queria trazer um parênteses aqui muito importante. Muitos de nós costumam ligar o tema de autoconhecimento, autodesenvolvimento e mindset a uma coisa meio estereotipada de papo de coach ou então papo de autoajuda, como se isso fosse uma coisa ruim. Mas na verdade é que se uma pessoa, um livro, um material, um conteúdo está ali tentando fazer com que você se transforme, se torne uma pessoa melhor, utilizando ferramentas certas, éticas e possibilitando de fato essa transformação, o coach e a autoajuda não é uma coisa ruim. Então, assim, você não precisa ter vergonha de
de buscar conteúdos desse tipo e nem precisa ter medo também. Mas um ponto é importante, você precisa ter critério para escolher exatamente aquilo que você está consumindo. Então o problema nunca foi buscar uma forma de desenvolver a sua mente, o seu autoconhecimento. Mas sim, o problema de superficialidade dos conteúdos que a gente encontra por aí. Então, antes de você ouvir um podcast, ler algum livro ou ver um vídeo da internet, lembre-se sempre de fazer uma pesquisa. O senso crítico, gente, é muito importante para a gente não sair consumindo qualquer tipo de conteúdo. Eu abri um parênteses aqui muito grande, mas vamos continuar. E no caso do livro de Mindset, ali é uma pesquisa de verdade, é uma pesquisa que tem dados, que tem acompanhamento de professores, alunos, atletas e até mesmo CEOs de grandes empresas. Então, na verdade, não é ali uma opinião da Carol, são fatos comprovados por meio de metodologias, enfim, é um estudo como as pessoas reagem a erros, aos feedbacks, enfim, a vida como ela é. E olha que eu não tô falando isso de um lugar muito distante nem teórico, tá, gente? Para gravar esse vídeo, por exemplo, eu tive uma grande dificuldade. Eu não gosto muito de falar com a câmera, mas é uma coisa que eu já venho treinando há uma boa parte da minha vida. Mas, para gravar esse vídeo, por exemplo, eu tô aqui, ó, com alguns papeizinhos, bastante roteiros e anotação, para que vocês tenham por completo aquilo que eu quero passar para vocês. E mesmo eu estando aqui nervosa e tendo essa dificuldade, eu tô tentando. E sei que lá no final, quando esse vídeo estiver pronto, provavelmente eu vou pensar que não ficou tão bom. Mas com o processo de fazer mais alguns vídeos, né, nessa jornada, eu tenho certeza que em algum momento eu vou falar, tá bom, eu consegui. E não porque vai estar perfeito, mas porque eu consegui sair de um lugar de conforto, que de certa forma estava desconfortável, para esse novo nível de mentalidade. Então é legal eu trazer isso aqui porque esse livro me trouxe essa perspectiva. Claro que esse não é um exemplo de transformação de vida, mas é algo que já me incomodava e que eu almejava transformar de alguma forma. E foi justamente depois que eu li o Mindset que eu cheguei pro pessoal da Oficina da Mente e falei assim, gente, vamos gravar alguns vídeos falando sobre livros de desenvolvimento, esses livros que trazem reflexão pra gente. Eles toparam a ideia, mas me colocaram pra gravar. E aí eu falei, tá bom, eu vou gravar. E eu tô aqui, gravando. E no fundo, pessoal, é sobre isso que o Mindset trata. É você ir do pensamento de eu não consigo fazer isso, para um pensamento de eu ainda não consigo fazer isso, mas eu tenho a capacidade de treinar isso. No final das contas, esse livro é um convite. Não para você se comparar com outras pessoas, mas para você entender que o seu ponto de partida não deve ser o seu ponto final. É ciência, é prática, e se ele, de alguma forma, cair naquele papo de autoajuda, né, que eu falei anteriormente, não vejo problema nisso. Afinal de contas, se ele está te ajudando de forma honesta a se desenvolver, gente, por que não, né, consumir isso? E falando em consumir isso, eu tava me fazendo uma pergunta quando eu estava escrevendo esse roteiro, que era, ok, para quem é esse livro? Eu tive uma certa dificuldade, porque mesmo que a gente pense de forma corporativa, esse livro é para todo mundo. Esse livro é para você que quer sair de casa e fazer mais exercício. Esse livro é para você que quer aprender alguma habilidade artística. Esse livro é para você que está estudando alguma coisa. Enfim, é para qualquer pessoa que tem essa vontade de se desenvolver. Ou então para uma pessoa que tem ali um desejo bem baixinho, mas a mente continua falando, não é para você. Ou então, você não consegue fazer isso. Esse livro também é para você. É para qualquer um que pretende entender como a mentalidade funciona. E como a gente pode melhorar a forma que a gente vê o nosso potencial. E vale lembrar também que Mindset é um livro de reflexão. Então a minha dica aqui é que você leia ele concentrado, sabe? Com foco para você conseguir absorver todo e qualquer conhecimento que vir dele. E uma outra dica que eu dou, gente, é para que vocês conheçam o nosso curso de flexibilidade mental,
que é baseado justamente nas metodologias da Carol S. Dweck, como também na metodologia do antifrágil e da teoria U. E aí eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês conhecerem um pouco mais do curso e também vou deixar um cupom que é válido por 1 ano. Então se você tiver em dezembro de 26, pode ser que ainda dá tempo ou pode ser que não. Se você tá aí em 2026, avisa aí para nós. Vai ser legal. E é isso, pessoal. Estamos encerrando por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo até esse momento. Mas não se esqueçam de deixar aí o seu like, se inscrever no canal para mais vídeos como esses. E também tem outros vídeos aqui com o Felipe Chaia, com o Álvaro. Vão assistir. E comenta aqui embaixo qual é o livro que mais te deixou reflexivo. Quem sabe não é o próximo que a gente traz aqui para indicar para os nossos colegas. E é isso. Obrigada e até a próxima. Tchau!